O reinado de Davi é o que está em foco nesse livro, como já disse anteriormente. Porém, é importante frisar este ponto, visto que é aqui que se encontra a chave do livro. Neste contexto, entendendo que o reino físico transitório de Davi apontava para um reino espiritual que não teria fim, o tema não poderia ser outro, senão o reino eterno de Davi. O livro de 2 Samuel foi escrito provavelmente por volta de 1055 a.C. Segundo Samuel. Divisão. O livro de 2 Samuel está dividido em 4 partes. Primeira divisão, da morte de Saul à unção de Davi. Primeira divisão, da morte de Saul à unção de Davi. Segunda divisão, da unção em Hebrom ao estabelecimento de Davi sobre Israel unido. Segunda divisão, da unção em Hebrom ao estabelecimento de Davi sobre Israel unido. Terceira divisão, da conquista de Jerusalém à rebelião de Absalão. Terceira divisão, da conquista de Jerusalém à rebelião de Absalão. Quarta divisão, da rebelião de Absalão à compra do terreno para o templo. Quarta divisão, da rebelião de Absalão à compra do terreno para o templo. O autor do livro de Samuel é desconhecido. É atribuído a Samuel os primeiros 24 capítulos e a Natã e Gade os capítulos restantes. Segundo Samuel. Curiosidades. Em 2 Samuel, possuímos 5 ensinamentos práticos para a vida cristã. Primeira lição: como crescer em piedade. Capítulo 14, versículo 14, capítulo 9, versículo 1 e capítulo 11, versículo 1. Em 2 Samuel, encontramos 5 ensinamentos práticos para a vida cristã. Primeira lição: como crescer em piedade. Segunda lição: como lidar com o pecado. Capítulo 11, versículo 3 a 17. Segunda lição: como lidar com o pecado. Terceira lição: princípios relacionados à autoridade. Capítulo 1, versículo 11 e 12. Capítulo 1, 14 a 16. E capítulo 15, versículo 1. Terceira lição: princípios relacionados à autoridade.
Quarta lição: ensinamentos para os líderes. Capítulo 21, versículo 15 a 22. Capítulo 24, versículo 1 a 17. E capítulo 12, versículo 14. Quarta lição: ensinamentos para os líderes. Quinta lição: passos para desenvolver a humildade. Capítulo 15, versículo 34. Capítulo 17, versículo 14. Quinta lição: passos para desenvolver a humildade. Enquanto o livro de 1 Samuel se concentra em Samuel, Saul e Davi, o livro de 2 Samuel concentra-se na figura de Davi. Originalmente, os livros de 1º e 2º Samuel eram um só. Foram divididos pelos tradutores da versão dos 70, mais ou menos em 270 a.C., quando traduziram o Antigo Testamento para a língua grega. 2 Samuel, especificamente, traça a história de Israel desde a morte de Saul até o fim do reino de Davi. Começa com a morte de Saul e Jonatas na Batalha do Monte Gilboa e termina com 2 belos poemas, uma lista dos valentes de Davi e com o pecado de Davi em fazer um censo dos homens de guerra de Israel. O tema principal de 2 Samuel é o reino eterno de Davi, o reino do Messias. O profeta Samuel faleceu antes de ver o jovem que havia ungido tornar-se o maior dos reis de Israel. Samuel foi um dos personagens chaves da história velho-testamentária e seu nome figura entre os heróis da fé em Hebreus capítulo 11. De outra forma, poderíamos dizer que tanto o livro de 1 Samuel quanto o de 2 Samuel terminam em fracasso, pois no final do primeiro livro encontramos o obstinado Saul consultando uma médium em Endor e sua vergonhosa derrota para os filisteus, que culminou em sua morte no Monte Gilboa. E no final do segundo livro encontramos Davi sendo castigado por Deus por causa de um recenseamento que o levou a descobrir que possuía milhares de homens de guerra à sua disposição, o que certamente lhe tenha dado mais confiança no humano do que no divino. Mas o coração de Davi o acusou, depois de haver ele levantado o censo do povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo. Procedi muito loucamente.